Legal, gostei. Mas eu já percebi que quanto mais as pessoas te conhecem a pessoa por trás do profissional, por trás do projeto, mais elas se aproximam, elas se identificam. Então, principalmente numa relação de confiança, que é a nossa, que elas precisam confiar muito na gente. Às vezes tem que ter, sei lá, elas têm que saber um pouquinho mais sobre nós, como pessoa mesmo, independente do nosso trabalho, para se permitir se entregar para uma coisa tão íntima, sabe? Eu acho que aproxima muito. Todas as vezes que eu falo sobre mim, tem um retorno. É muito legal, né? Mas eu fico meio confusa ainda, assim. Eu fico querendo blindar um pouquinho. É tudo muito íntimo. Muito. É porque às vezes eu penso que para muitas pessoas não interessa também. Porque tem gente que não tem, que acompanha o projeto, mas não tem vontade de fazer. Só acha bonito. Eu fico, será que tá desinteressante para essas pessoas? Eu sei que para quem tem vontade de fazer e ainda tem receio, é legal. Eu ia falar isso agora, porque você vai alimentando aquilo na pessoa, né? E a pessoa vai se descobrindo através do que você vai postando, vai falando, né? Exato. Mas agora eu quero gravar um pouco mais. É porque é um limiar meio complexo, né? O que você mostra? Você mostra demais, você falou muito, se não... Mas eu acho que tem que ser espontâneo, não adianta. Eu acho que quanto mais espontâneo, mais tem esse retorno, porque fica muito verdadeiro mesmo. A intenção, então, é da gente falar do nu num todo, assim, né? A gente pode falar da gente, né? E aí vocês falam também. Tipo, você fala do Tântrica, você fala das fotografias. Sim. Eu falo da minha transa, tô brincando. Mas as suas pacientes ficam quase nuas, né? Ficam também. A gente mas você pode falar sobre isso também. Por exemplo, eu me inspirei em você pra começar a tirar foto. Você tem muito isso. Antes do Desnude-se também... Você lembra disso? Você vai esquecer das suas fotos? Caraca, jamais. Que eu fiz uma vez que eu peguei... Caraca, agora que eu lembrei disso, que eu peguei as... Conta na hora. As fotos. Não, mas esse aqui pode virar bastidor, não precisa ser na hora. Tem isso também. Mas, vocês falam de vocês aí, viu? Tá bom, viu, professora? Mas, eu acho que a gente pode falar isso. Fala um pouco das suas experiências com as fotografadas. Engraçado, porque hoje eu acordei e tava pensando... Assim, né? Eu tô de casa nova e tal, e tô me reconhecendo de novo num novo ambiente. E aí eu comecei a reparar o que é meu mesmo, o que a gente vai herdando e o que é naturalmente nosso, né? Quais são coisas que a gente vai perdendo, as pessoas vão tentando moldar a gente vai perdendo essa coisa da criança, né? E eu fiquei tentando fazer uma retrospectiva de como eu fui desde pequena. E eu sempre andei muito nua, e é uma coisa que eu tô sofrendo no apartamento novo. Porque eu sempre morei no 5º andar e com um monte de árvore na frente. Tá, faz todo sentido. E agora eu não posso mais ficar, eu tenho que prestar atenção. E aí eu reparei o tanto que eu fico nua. Ou com pouca roupa mesmo. Não, eu lembro, isso é das imagens que eu tenho mais gravadas de você, das minhas maiores recordações. De já chegar e falar, caraca, como que a Renata é tranquila, assim, é transparente. E eu lembro disso desde quando eu cheguei, assim... Da Renatinha andar de calcinha em casa, com a mãe, com o irmão, tá nem aí. Assim, minha mãe fala, seu pai tá aí. Eu falei, eu não tô nem aí. É banheiro com a porta aberta, é pouca roupa ou sem roupa. Isso é interessante isso, né? Porque hoje eu não sou assim, mas quando eu era mais nova, funcionava desse jeito. Porque eu, meu pai e minha mãe, a gente andava tranquilo, pelado, tomava banho junto. Não tinha esse problema, não tinha nada demais assim. E aí depois que eu fui... não, mas eu acho que isso é bom, né? Na hora de gravar, né, gente? Tá. A gente começar a fazer a nossa coisa. Porque eu lembrei de umas coisas agora, tá vendo? Tá. Por isso é que é interessante, né? Toda vez que eu e a Cibele a gente fala de algum assunto, muitas vezes a gente fala que acha que não vai dar em nada. Renatinha, quando a gente começa, você vê, passou 2 horas. É claro que na hora da edição não fica, às vezes, tudo, né? Mas é igual do Léo, né? A gente foi falar do preconceito, foi o nosso maior episódio e um dos episódios mais falados pra gente, de maior feedback, assim. Que foi muito legal. Já tá suando, Sibeli? Não, tô tranquila, tô me sentindo presenteada hoje. Coisa boa. Então vamos? Vamos. Estamos começando mais um Papo das Duas. Eu sou a Nina Reis. Eu sou a Cibele Lopes.
E hoje, Cibele, estamos de convidada especial. Mais que especial. Não é? É. Hoje estamos aqui com a Renata Samarco, que é minha amiga, particularmente uma grande amiga, né? A Renata Samarco tem um projeto lindo chamado Desnude-se. Então, se você ainda não teve a oportunidade de conhecer, você que está nos ouvindo, aproveita para ir no Instagram e descobrir o que é o projeto Desnude-se. E a gente aproveita agora para a Renata se apresentar, pelo menos para contar um pouquinho dessa história. Por favor. Pode ser? Oi, meninas. Oi, bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. Obrigada mesmo, de coração. Eu nunca sei como me apresentar. Eu fico pensando. Bom, mas enfim, eu sou fotógrafa há 10 anos e há uns 3 anos eu decidi criar o projeto Desnude-se. Foi uma época que eu fui exonerada de um cargo público que eu tinha. Fiquei, assim... É engraçado, né? Porque quando isso acontece, você fica, ufa, tem a oportunidade de fazer tudo novo agora, mas ao mesmo tempo fica perdida. Já era um projeto que estava na gaveta há muito tempo, então ele nasceu ali meio que forçado. Porque a sua exoneração te deu um empurrãozinho que faltava. Foi a ocitocina que... A ocitocina que precisava, né? Precisava. Então o projeto acabou acontecendo e tem sido uma experiência muito interessante, assim, porque... Cada ensaio é único, cada pessoa que está ali na minha frente é um universo, né? Vem cheia de questões, enfim, é um sistema complexo. E é sempre uma surpresa e é sempre um aprendizado. Muito, muito interessante mesmo. E o projeto, na verdade, Renatinha, quando ele começou, você falou que já fotografava antes, assim, né? Você fazia outros tipos de... Como é que a gente pode dizer? Outros tipos de ensaio? Fotografava outras categorias? Como que a gente pode qualificar isso? Então, eu nem gosto de me rotular, assim. Tipo, por exemplo, tem gente que fala, né? Eu sou fotógrafo de alguma coisa. Uhum. Eu acho que eu sou uma fotógrafa de pessoas. E é uma coisa que eu tenho, inclusive, vontade de mudar um pouco. Entendi. Não que eu queira deixar de fotografar pessoas, mas eu quero começar a ter um olhar para arquitetura, para outras coisas que me interessam muito também, mas que não me é natural, porque quando eu pego a câmera, ou sem a câmera, que era o que meu marido estava falando comigo ontem, que eu não sou uma fotógrafa que ando com câmera, né? Você me conhece, você sabe, você nunca me vê com câmera. Interessante isso, né? Eu nunca estou com a câmera. E aí eu tava conversando com meu marido sobre isso. Eu falei, engraçado, será que eu deveria andar com a câmera ou fotografar mais? E ele falou, mas você tá sempre fotografando, só não tá fotografando com a câmera. E eu acho que é isso. É uma questão de treinar o olhar, de estar sempre vendo uma foto nas coisas. Mas isso pra mim é muito ligado a pessoas. Muito mais do que aos lugares, assim. Eu tenho até uma certa dificuldade em registrar paisagens ou lugares. Eu fico sempre tentando enquadrar uma pessoa ali no meio da paisagem. Tá faltando alguma coisa naquele lugar ali, alguém... Mas eu acho que é porque as pessoas me causam, assim. As pessoas me intrigam. E você já deve ter percebido isso, que a gente é amiga. Eu tô sempre interessada na história das pessoas. É verdade, é verdade. E tô sempre observando as pessoas. Eu gosto de observar e ver como elas reagem. De ficar reparando mesmo. Eu acho que eu sou uma grande observadora de pessoas. E a fotografia vem só pra eternizar esse momento e tentar fazer isso de uma forma espontânea. Bonito. Já dá vontade, né? Já é o nosso ensaio. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Quando você fala que foi esse pontapé aí que foi inesperado, né? Tirar esse projeto da gaveta. Como é que foi o começo? Você vendeu o seu serviço, né? Porque era novo para você. Como é que foi? É interessante porque quando eu pensei nesse projeto, eu fiquei muito confusa. Eu não sabia exatamente o que eu gostava nesse tipo de foto e de como seria a experiência, porque eu sempre fotografei shows.
o que é a situação mais confortável do mundo pra mim, porque eu não preciso interferir na cena. Aliás, eu nem posso, nem tenho oportunidade de interferir. Nossa, verdade. Então eu fotografo pessoas reagindo, tocando, se expressando, olhando um pro outro, se comunicando no palco e extravasando. Eu fico ali só de voyeur, então eu só registro. Então passar a fazer ensaios, porque assim, também não foi só assim. Depois da fotografia de shows, eu fui fotografar casamentos. E fui fotografar casamento como segunda fotógrafa, então eu ficava com o noivo, basicamente. Homem não costuma ter muita vontade de fotografar, né? Então, eu acho que ali foi minha primeira experiência tentando tirar leite de pedra. Porque realmente os caras não ficam muito afim de fazer esse tipo de foto, né? Geralmente eles foram obrigados a passar por esse making off do noivo. E ali eu comecei a entender a dificuldade em fazer uma pessoa relaxar um pouco, porque eu tava acostumada a fotografar uma pessoa que não estava preocupada comigo, não estava nem lembrando que eu existia, não estava muitas vezes me vendo, né? Nos shows, muitas vezes o artista não tá me vendo. E então, assim, foi minha primeira dificuldade ali. E foi um aprendizado maravilhoso, né? Porque se eu tive que fazer um cara ficar confortável comigo dentro de um quarto de hotel, vestindo a roupa, porque o make-off do noivo é isso, né? É eu fazer o cara que nunca me viu na vida, eu bato na porta e falo, oi, eu sou a fotógrafa. E hoje eu vou ser a sua best friend. É isso. Fica à vontade. Hoje eu sou sua dama de companhia. E os caras não sabem o que fazer, é muito engraçado, porque eles ficam, tá, mas o que eu faço? Eu falo, não, vou fazer você fechando a blusa, né, abotoando a blusa, colocando o paletó, enfim, aí eles iam vestir uma blusa assim, não, mas peraí, eu coloco já a blusa, você fica... Eles não sabem Não sabem que pode ser natural, né, também. Aí eu falo, não, tenta esquecer um pouquinho de mim, vai fechando a blusa. Aí eles fechavam a blusa, aí olhavam pra mim e paravam. Então, eu preciso colocar a blusa pra dentro da calça. Tipo assim, e aí, eu posso abrir a calça? Era sempre uma situação muito engraçada. Porque eles ficavam muito constrangidos e dali pra frente eu seria a sombra desse cara pelo resto da noite, né? Então ir ganhando a confiança deles, assim, aos poucos e fazer com que o ensaio fluísse naturalmente foi uma coisa que foi me dando um know-how aí, né? Porque... com certeza. Foi um desafio muito grande, principalmente porque o meu primeiro making-off do noivo, gente, foi um desastre. Não, assim, as fotos funcionaram super, mas o cara, olha que coincidência, o cara era um pianista, ele é um pianista, mas, assim, um pianista quase clássico, um cara muito sério, muito travado, muito introspectivo. Gente, já imagina a cena, né? E eu, assim, muito nervosa, não sabia, morrendo de medo de decepcionar a minha chefa. E aí eu, ai, socorro, o que eu faço? Assim, acho que foi a prova de fogo. Dali pra frente foi tudo mais fácil. Se aquele ensaio aconteceu, se aquele make-off aconteceu, enfim. Mas aí, depois dos casamentos, vieram as gestantes, né? Sim. Muitas gestantes. E aí, das gestantes, veio a ideia de fazer o Desnudes. Porque uma vez eu fui para uma Fotografar, que é uma feira de fotografia que tem em São Paulo todo mês de abril. E nessa Fotografar teve uma palestra com uma fotógrafa que chama Oliviane. E ela foi falar como ela fazia as gestantes. Ela só faz gestante de lingerie. Ela não faz aquela coisa que era muito comum, assim, em gestante muito, né, de tutu rosa, de tercinho, de não sei o que eu não curtia. Não tinha nenhuma identificação, não ficava com vontade de fazer gestantes. E aí, quando a Oliviane começou a contar a experiência dela com as gestantes de lingerie, eu falei, opa, acho que eu gostei disso aí. Você foi se descobrindo ali, né? E aí, quando eu voltei pra Brasília, eu fazia crossfit na época. Uma testemunha de crossfit, gente. Eu prometo que eu não vou pregar a palavra.
tô quase curada. Mas, enfim. Aí eu fazia crossfit com uma menina que engravidou e ela falou, vamos fazer as fotos e tal, quero fazer um registro, né, um ensaio de gestante. E eu falei, amiga, vamos fazer de lingerie? Ela, oi? Aí eu, não, vamos fazer o seguinte, você não quer fazer esse ensaio? Eu te proponho o seguinte, a gente faz o seu ensaio de lingerie, se você não curtir, eu te dou outro ensaio, do jeito que você quiser. E ela topou. E eu fui fazer e foi maravilhoso. É um ensaio lindo, lindo, lindo. Até hoje eu olho, né? Às vezes eu gosto de voltar e ver como eu fazia, né? Porque a gente vai se modificando. E é um ensaio que eu adoro. E foi muito interessante, porque eu tinha um certo preconceito com o homem nesse ensaio. Eu achava que era um momento muito da mulher, como se o homem não fizesse parte daquilo. Ele não fez aquele filho junto comigo. Tipo isso. E o marido dela tava em casa, então acabou que eu tive que lidar com aquela situação e foi maravilhoso. Ele ajudou muito no ensaio. Ai, que ótimo. Foi uma experiência maravilhosa. Eu não esqueço dos olhares dele. Ele estava achando a esposa tão incrível. Ele babava, ele olhava pra ela. Só de falar, eu vou me arrepiando. Eu acho incrível isso. Eu lembro disso. Ele é muito apaixonado. Ele olhava assim pra elas e eu falei, gente, é exatamente esse É o olhar que você queria, o né? olhar Que tivesse. E aí foi muito legal, porque no final do ensaio ela tava assim, flutuando. Ela tava se achando, e tava de fato. E tava mesmo. Porque isso é muito interessante quando eu chego e vejo a pessoa que eu vou fotografar, que muitas vezes eu nunca vi na vida, é uma pessoa. Ao final do ensaio é outra. É outra. A pessoa tem outra postura, é outra coisa. E ter passado por essa experiência com essa minha amiga, que eu nunca tinha reparado, tanto que ela era bonita, tanto que ela era interessante, porque, né, gente, no CrossFit ninguém é muito interessante. Todo mundo horroroso, sujo, suado. Fedido. Acrescenta aí. Então, nesse dia foi muito interessante, porque eu falei, nossa, ela ficou muito maravilhosa. No final do ensaio, eu saí de lá e pensei, vai rolar. Esse casal, assim, tá super conectado, vai rolar super. Sintonia pura ali. Sintonia pura. E só que eu sentia que ficava, depois disso eu fiz outras, eu faço até hoje gestante, adoro fazer gestante. É um dos ensaios que eu mais gosto. E eu sentia que depois desses ensaios ficava sempre uma coisa assim de mas é porque eu tava grávida, eu tava incrível, linda, maravilhosa, porque tava gerando, né, uma vida e a barriga e não sei o que, enfim. Aí eu falei, não, eu quero criar um projeto para que a pessoa não tenha desculpas, não é porque tava isso, não é porque tava aquilo. E aí, por isso eu criei o Desnude-se, que é um projeto sem retoques, né? Eu não faço nenhum retoque estético na pessoa, só faço uma correção de luz, de iluminação nas fotos. A edição que eu faço é bem simples e é só nesse sentido, só de correção de luz. Então, eu queria que elas não tivessem desculpa. Não tem Photoshop, não tá grávida, não aconteceu nada, você tá incrível porque não você era é um incrível, momento né? importante da vida, era o momento dela. Ela era a coisa mais importante. Na hora que decide, eu imagino que na hora que decide fazer um ensaio desse, às vezes a pessoa tá com a autoestima baixa e precisa dar um up, ou tá se achando muito e quer registrar aquilo. Na minha opinião, não sei, você pode me corrigir. É isso. Então tá. É isso e... enfim, eu nem lembro por que eu comecei essa ladainha toda, porque eu sou tão prolixa que eu não consigo terminar um assunto, né? Não, era pra gente saber como que o Desnude-se começou. Foi importante saber como é que você abordou, pelo que você tá falando, como foi acontecendo, né? Aconteceu naturalmente e sua bagagem foi te ensinando isso. Com certeza, mas o interessante foi que eu já vinha fazendo isso, eu já tinha feito essa minha amiga gestante de lingerie, eu já tinha imaginado o projeto e ele estava na gaveta. Aí quando eu fui exonerada, eu lembrei de uma amiga. Eu tinha viajado com uns amigos e uma amiga que não é muito próxima tinha ido e ela é assim... o corpo mais maravilhoso do mundo, é tipo referência, assim, sabe? Tipo, igual as pessoas falam, o corpo de fulana, no nosso grupo sempre foi o corpo dessa amiga. Entendi. E eu estive com ela na viagem, todo mundo de biquíni, piscina e tal, e eu reparei que
todo mundo falava muito, tanto que ela era, né, muito gostosa, maravilhosa e tal, não sei o quê, e que ela não se sentia desse jeito. E aí eu fiquei com vontade de fazer o ensaio dela por 2 motivos. Porque eu queria ver como ela se sentiria com as fotos. E depois porque eu falei, cara, aqui é muito fácil. Qualquer ângulo é ângulo aqui. É muito fácil pra mim. Sim. Porque eu fico sempre preocupada com o que eu vou mostrar pra pessoa. Sim. Eu posso não ser... Eu fico tentando ser gentil nos ângulos, né? Pra que a pessoa se sinta linda mesmo. E com ela o trabalho tava fácil pra mim. Na teoria... Se tivesse pronto, né? Não, mas na teoria e na prática foi assim também? Então. Agora então todo mundo ali olhava aquele corpo perfeito, era como se ela tivesse a certeza daquilo, né? A própria pessoa do corpo lindo. Pois a gente é. acha que ela também se acha, né? Não é nem que se acha, mas que ela tenha certeza que ela tem um corpo bonito e pronto, né? E porque ela batalha muito por aquele corpo. Ela é uma pessoa que malha muito, que leva marmita para todos os cantos. Ela é muito disciplinada em relação ao corpo dela. Então, assim, eu imaginei que ela não se achava tudo aquilo que a gente via, mas que tava tudo bem. E nunca tá. O melhor desse projeto foi isso, é que nunca tá tudo bem, porque todo mundo tem um problema com a imagem, não importa a imagem da pessoa, não importa esse lance de corpo perfeito. Inclusive, foi uma coisa que eu fui desconstruindo na minha cabeça, assim. Esse projeto foi muito importante pra mim, porque quando eu fotografei essa amiga e percebi como é interessante também, porque durante o ensaio eu ia mostrando a câmera pra ela, ia mostrando assim, ela falava, não sou eu. Eu falei, nossa, mas eu ainda não fiz nada, né? Não dá nem pra dizer que eu tratei a foto, qualquer coisa. Ela olhava e ela falava, não sou eu. Gente, olha que interessante, né? E aí eu entendi que a gente não se percebe, a gente não se enxerga direito. Quando a gente se olha, a gente é um scanner de defeitos. A gente se olha no espelho e a gente procura o pelo que tá fora do lugar, a ruguinha, a espinha. A gente não se vê, a gente não se vê. A verdade é essa. Eu acho que a gente só faz assim, um scanner, olha o que tá errado. Acho que poucas vezes a gente se namora. Sim, eu posso falar por mim. Eu tenho maior dificuldade com o espelho. Muito. Eu passo dias, às vezes eu vou olhar minha sobrancelha, toma aquele susto. Gente, eu tô andando na rua desse jeito. Nossa, é terrível, é terrível. Eu sou assim. Mas eu acho que isso é uma condição... Engraçado, eu tava até conversando com uma psicanalista e tava falando, gente, como essa questão com a imagem... Ela falou, Renata, problema com a imagem é uma coisa inerente ao ser humano, assim. Todo mundo tem alguma dificuldade com a imagem. A gente não... Acho. Primeiro porque a gente, desde pequeno, aprende a se reconhecer pelos olhos dos outros, assim. Eu acho que... Mas é interessante como a gente vai se perdendo nesse caminho, né? Porque se você perguntar para uma criança, ela se acha linda, ela se acha incrível, ela se acha a mais bonita do mundo. Criança tem uma super autoestima, via de regra, assim. Não, claro. E isso vai se perdendo. E eu acho muito legal quando tem pessoas que mantêm isso de alguma forma. Eu não entendo também, me intriga, porque isso não tem relação com a imagem em si da pessoa. Assim, é um estado de espírito. Não importa o formato do corpo, não importa muita coisa. Tem gente que simplesmente se acha mais bonita mesmo, tá mais em paz. Eu não sei se é um exercício, mas não tem a ver. A gente tem várias pessoas que vão patrocinar a gente. O lixo não. O caminhão do lixo. O caminhão do lixo não dá, não. Hey, vai se acostumando, viu? Daqui pra lá a gente ainda tem a pamonha, o ovo, o rodo, o limão. Desculpa, viu? Imagina. Ai. Nossa Senhora. Peraí que a gente até se perde, porque como que você dá conta de lidar com isso aí? É porque a gente sempre pede pra fechar a rua, né? Quando a gente tem entrevistado. E ele não passa essa hora, né? Não é essa hora. Entre 9 e 9 e meia. 9 e 15 e 9 e meia. Ah, tá. Então vai. Continuando. Tá no horário certinho. Tá no horário certinho. Pontual. E hoje tinha pouco lixo. A Nina tá fiscalizando. Ai, desculpa. Vamos lá.
Você estava falando que a pessoa se acha, tem essas pessoas que têm autoestima, Que e é um tem uma estado de espírito. Eu Exato. conheço pessoas assim. Você conhece? Mas é raro, né? É raro. É ela raríssimo. ela tá acima do peso. Ela falou: Sibeli, é incrível. Tiram fotos, eu me olho, eu me acho a mais linda da foto. Ela falou assim: e eu não tô nem aí. Ela me ensina muito, essa cliente. Isso é muito legal, né? isso é muito, muito raro, mas existe. Então, assim, eu fico pensando, cara, dá pra gente ser um pouco mais leve com a gente, né? Então, o ensaio é justamente pra mostrar pra pessoa, primeiro. São várias vertentes, porque um ensaio desse tipo mexe não só com a imagem, como com a atitude da pessoa. Ela vai se olhar sendo sensual. E às vezes. A gente aqui também tem o patrocínio do Canil Podcast. Hoje tá demais. Homenagem a você, né? Que gosta dos animais. Não você gosta Eu de sou peixe, uma tá? zootecnista. Eu vejo beleza no lixo, amiga. Tá faltando uma pessoa ali, né? A gente sempre pode transformar o lixo em algo bom. Estamos aí com DIY, com Renata Samar. Tô nessa fase. Ai, gente, peraí. Vai. Creio. Mas, enfim, o que eu percebi desse processo de fotografar uma pessoa nua ou de lingerie, ou mostrando um olhar, um carão, uma coisa assim, foi que eu mexo num vespeiro. Eu nunca sei o que a pessoa vai sentir na hora que ela vai receber as fotos. Então, assim, são vários momentos. Primeiro, a pessoa chega super envergonhada e ela vai se soltando, e um feedback muito legal que eu tenho, geralmente, é delas falarem pra mim assim: nossa, que legal, não me senti julgada, eu me senti à vontade pra fazer o que eu tivesse com vontade. Que é um grande objetivo meu, assim, de reparar na minha conduta ali, de não oferecer nenhum tipo de olhar Crítico. Isso era uma das perguntas que eu queria te fazer. Como é que é lidar com o nu, entendeu? Do fotografado, entendeu? Como que é pra você lidar com esse nu? Como que foi isso desde o início pra você? Perceber que a pessoa estava ali tirando a roupa e ela ia se desnudar todinha pra poder ficar ali na sua frente e você fotografar. Como é que era isso aos seus olhos? Assim, é engraçado isso, porque eu fico me policiando pra não ter um olhar invasivo, né? Nem julgador, nem invasivo. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso olhar para aquela pessoa. Então, eu fui tendo que entender como era aquilo pra mim. E é muito mais complexo do que parece, porque, às vezes, a pessoa não está vendo meu olhar, porque eu tô com um rosto ali na câmera. Eu pensei nisso também. Só que mesmo ali, primeiro que o ponto focal da minha câmera é sempre nos olhos da pessoa, assim, é sempre mais pra cima. Então, eu também não olho muito. É engraçado isso, porque às vezes eu penso, gente, a pessoa ficou completamente nua, se movimentando, e eu não vi nada, assim. E é engraçado porque às vezes a pessoa sente como se eu estivesse vendo o útero dela ali. E realmente, às vezes, não vi. Às vezes eu vou ver, talvez, na edição. Vou ver um pouco mais da pessoa. Não tem como, né? Você vê mais detalhado, né? Porque durante o ensaio, eu tô sempre ali tentando estabelecer o máximo de olhos nos olhos, assim. Mas sempre procurando que a pessoa se esqueça um pouco de mim. Quanto mais catarse, se a pessoa entrar numa catarse ali e começar a esquecer um pouquinho de mim, mais o ensaio flui. Entendi. Mas eu consigo pegar o que é muito natural pra pessoa, o que ela faz. Porque assim, quando você aponta uma câmera para uma pessoa, ela lembra que ela tem mão, ela lembra que ela tem boca, ela não sabe o que fazer, ela não sabe como se mexer, aí fica meio sem posição. Se chega no momento do ensaio onde ela esquece um pouquinho de mim, ela vai fazer os gestos que ela faz normalmente, que é o que eu gosto de capturar. Mas como o nu sempre me foi muito natural, porque na minha casa todo mundo anda nu, a primeira coisa que eu faço quando eu chego em casa
é tirar a roupa, é ficar descalça e tirar a roupa. É a primeira coisa que eu faço. Então, assim, eu fui reparando como nu não é natural para as pessoas. Ou se é. Como é intrigante isso na massagem também. Você pode falar também. Porque, né? pra mim, o nu, que nem você falou, pra mim, na minha casa, andar pelado era a coisa mais normal. Banheiro não tem, por mim, não teria porta. Então, pra mim é natural. E aí chega a pessoa pra receber a massagem, principalmente mulher. Pra tirar roupa. Você acha que a mulher é mais difícil? Mulher nem vai na massagem tântrica. Eu tava comentando isso ontem. Eu ia passar fome se eu for atender só mulher. Se eu falasse assim, vou atender só mulher. Entendi. Tem todo... E na massagem tem muita quebra de tabu. Imagino que o seu trabalho também tenha isso. Porque a questão do tirar a roupa na frente de quem, né? Quem vai me tocar, né? No caso assim, quem vai me ver nua. Tem gente que não fica nua nem pra ela. Imagina pra outra pessoa. Então, assim, é todo um trabalho, isso me identifico com você, porque é essa desconstrução do simples, né, do pouco. Eu falo que o pouco é muito na massagem. Então, tem gente que faz de calcinha, tem gente que faz de top, tem uma moça que botou uma toalha no rosto, porque ela tinha vergonha de estar sendo vista, sentindo prazer. Ela, posso tampar meu rosto? Pode, a massagem é sua. A gente não imagina nada disso, né? Quem tá de fora... É porque se é uma coisa tão natural pra mim, então assim, eu dou aula, eu sou modelo num curso, eu fico nua na frente de 30 pessoas. Eu não tô nem aí. Já fui na praia de nudismo? Já fui na praia de nudismo, mas tem todas essas... Tem o outro, né? A história do outro. Do que é feio, do que é proibido, do que é errado, do que é sujo. Do que é sujo. Não pode... É pecado. Então, por aí vai. Gente, é muita coisa, né? Muita. Dá pra falar muito sobre isso, assim. Eu gostaria muito que as mulheres fossem. E até o meu podcast, eu acho que eu até comentei com você no começo, é pra ver se desmistifica, né? e seja atrativo para a mulher vir receber a massagem tântrica, porque é o sonho dos maridos. Todos. Quase 99% gostaria que a mulher estivesse ali com ele. Olha que interessante isso. A Cibele, Renatinha, não sei se eu comentei com você, ela tá com um projeto novo agora também, com um podcast chamado Fora da Caixinha. E aí, você tá no 5º episódio hoje? Isso, hoje foi o 5º episódio. Legal. Hoje, assim, né? Porque a gente tá gravando hoje numa quarta-feira, diferente das nossas sextas, né, amiga? Ela tá com esse projeto agora de falar sobre o tântrico, sabe? Assim, sobre a massagem tântrica, de contar isso até pra mudar esse olhar, né? Da mulher e do homem também, porque com certeza vão ter ouvintes homens também, né? Sim. Mas isso é muito interessante. A gente não tem essa noção do que o outro pensa, né? Daquela questão toda. E eu acho que isso vai muito pra fotografia também. Claro que a questão da massagem tem o toque, né? Tem que o é toque. Um quê a mais. Mas eu, de frente pra uma câmera, nossa, é horrível. Câmera e espelho. Você trava, né? Eu travo. Eu tô adorando isso aqui porque eu tô na frente de vocês, só tem um microfone, eu consigo ser eu. Agora, põe pra filmar aqui pra você ver. Perde a naturalidade, né? Nossa, eu fico tensa. Não, e aí eu penso esses dois lados, assim, como que é complicado pra quem tá recebendo tanto a massagem que você vai tocar e pra quem tá sendo fotografada, que sabe que vai ser olhada, que vai ser esse scanner que você falou, né? Só que aos olhos de outra pessoa, assim. Então, eu acredito que é uma invasão muito grande para aquela pessoa e até desconstruir aquilo, até passar por esse processo e chegar nesse final que eu acho que vocês falaram também no começo de, caraca, isso foi um marco na minha vida, né? Eu me redescobri como mulher. Sim. E de repente, hoje eu sei qual é o corpo que eu tenho, onde que eu posso ser tocada, no caso da massagem. Então acho que tem tudo isso. Isso é muito interessante, assim, você pegar o final disso também pra poder rever tudo que você viveu antes e pensar, caramba, eu passei por tudo isso e já podia ter mudado, né? A visão sobre o meu corpo, a visão sobre o meu olhar. Mas eu acho que o processo como um todo é muito interessante. A Cibele deve ter notado isso também.
O que eu sinto é que as minhas clientes, desde o momento onde elas começam a acompanhar esse tipo de foto, até o momento que elas decidem fazer, entram em contato, marcam o ensaio, até o dia do ensaio elas já são outras pessoas, assim, elas me contam, elas falam, caramba, como esse processo todo mexeu comigo, como eu fui rever várias coisas. Imagina. E começa pequeno, assim, como eu fui rever, o que eu tenho de lingerie? Tipo, não sei. Eu só tinha calcinha bege, né? Tipo isso. É bem isso mesmo. E calçola. É verdade. E como esse processo todo vai mexendo com elas, assim, como algumas têm vontade de comprar uma coisa nova, e como a partir dali elas se mexem diferente, lidam com a nudez de uma forma diferente. Mas eu acho que esse processo todo não é... Eu acho assim que todo mundo deveria se desafiar, se sair da zona de conforto e se conhecer. Eu sou sempre a favor de tentar coisas novas e se conhecer de outras formas, porque no ensaio, por exemplo, o máximo que vai acontecer é você não gostar das fotos. Tipo, você pode... sei lá, apagar, não sei. Não recomendo, guarde, porque daqui a um tempo você vai olhar e vai gostar, porque a gente é assim com foto. Sabe aquelas fotos que te aterrorizaram na sua infância, que você falava, mãe, não mostre isso pra ninguém? Hoje em dia você olha para essas fotos e fala, ai, que besteira, por que implicava? É verdade. Então, eu falo que foto é pra daqui a um tempo. Se a pessoa não gostou, e não serve só para os ensaios comigo, qualquer foto, guarda, daqui a um tempo você vai olhar diferente para essas fotos. Mas eu acho que esse processo não é para todo mundo ainda, sabe? Eu acho que a pessoa, toda vez que o ensaio começa, a pessoa começa a ficar meio retraída e fica muito cheia de questões. Eu prefiro deixar que essa pessoa pense sozinha antes e venha para mim quando ela estiver um pouco mais decidida, sabe? Aprender a deixar que... Porque se você força esse momento, se eu encorajo demais, eu percebo que talvez ela não estivesse pronta para lidar com aquilo naquele momento. Entendi. Foram poucas as clientes que eu tive que não reagiram muito bem, mas eu tive uma em especial que eu senti que não foi muito legal para ela esse processo. Aliás, o que é não... É engraçado que eu estava conversando de novo com uma psicanalista sobre o que é fazer bem para alguém. Sim. Eu faço bem para você quando eu te mostro uma foto que você tá linda, e se eu te mostro numa foto alguma coisa que você não gostava, eu te fiz mal ou eu te fiz bem, assim, né? Não sei se... O que é fazer mal ou fazer bem pro outro? Essa pessoa, a partir das fotos... Ela mudou a vida dela, ela foi participar de concurso de beleza, Uau! Foi ser, eu nem sei o nome direito, Miss Bikini, sei lá, essas coisas. Ela se dedicou pra caramba ao corpo, colocou silicone, ela se modificou muito depois do ensaio. Talvez ter se visto ali, num primeiro momento eu fiquei muito mal também, porque eu pensei... eu acho que não foi legal para ela e fiquei me sentindo responsável. Então, assim, e eu não me sinto responsável quando a pessoa fica incrível, né? Quando a partir dali a vida dela muda para melhor. Eu acho que é um processo dela. E aí, quando a pessoa não reagiu tão bem, eu acho que a culpa é minha. Então, são coisas que eu tô trabalhando também, de entender que a reação da pessoa depois é com ela, assim, né? Mas esse negócio que eu tava falando de não forçar muito, é porque eu acho que esse tipo de ensaio, assim como no seu trabalho, eu acho que a pessoa tem que estar muito afim. Sim, eu não Ela convenço muito. ninguém. Ela desmarca, não, tá tudo bem. Aí quando a pessoa decide, ela, nossa, tem algum preparo? O que eu faço e tal? Eu falei assim, só vem de coração aberto. Só isso. Só vem. Esteja pronta para receber, né? Não, só se é a massagem ou se é as fotos, isso, né? eu falo, vem de coração receber, aberto. Né? Só isso. Eu falo para as minhas clientes também, porque elas dão uma pirada, né? Falam, ai, e aí, o que eu tenho que levar? O que eu tenho que fazer? E eu acho que as pessoas nem se observam, assim, quando elas estão fazendo essas perguntas, porque elas falam, a lingerie é minha, a lingerie é sua. Eu fico pensando, gente, será que se eu emprestasse a lingerie, essas pessoas iam se sentir confortáveis? Se eu falasse, não,
a lingerie quem providencia sou eu. Você ia ficar à vontade? Você fala, poxa, eu quero usar minha lingerie, dá licença. Sabe o que eu pensei agora? Parece uma memória antiga, né? De quando a gente ia pra estúdio. E aí o fotógrafo te oferecia, sabe? E o fotógrafo te oferecia um chapeuzinho. Eu tenho várias fotos assim no corredor da minha casa. E que aí você tinha que pôr o dedinho no queixo. Sabe aquelas coisas? E mudava o fundo. Tipo, sabe essa questão de tipo, e aí, o acessório vem de você ou eu tenho que levar? O que eu tenho que fazer? Eu acho que tem muita gente que tem essa... Eu não sei como é que eu falo, esse registro antigo... Né? E fica meio perdido, assim. As pessoas não sabem como funciona o ensaio. E quando eu falo pra elas que elas falam, o que eu levo e tal, eu posso ajudar nesse processo. Eu posso falar, olha, uma peça jeans fotografa bem, uma coisa que abre na frente ajuda quando você tá meio tímida ainda, que você vai abrindo aos poucos. E olha pra você ver, você pensa no ensaio do Desnude-se, você vai pensar o quê? Mas jeans? Você vai levar um jeans para o ensaio, a pessoa não entende que a fotografia começa ao se despir, né? Ao se despir literal, né? Então, eu falo que tirar a roupa é o de menos, né? Eu acho que você se desnudar, você se colocar numa posição vulnerável na frente de outra pessoa é muito mais profundo. Acho que a Cibele deve perceber isso, assim. Às vezes, o toque em si, claro que o toque vai estimular coisas sensoriais e tal, mas a confiança, o processo dela se permitir ser tocada, e antes do toque já é muito importante, já é meio caminho andado, não sei. Você usou a palavra vulnerável. Quando eu atendo, tem essa questão da roupa, que pra mim é uma coisa natural, mas a pessoa, ela está sem roupa e deitada. Ela tá na posição mais vulnerável possível. E assim, eu ali atendendo, eu tenho o maior cuidado e o maior respeito com aquela pessoa, porque eu não sei a história dela. E pode aparecer coisas boas, mas também pode aparecer coisas ruins, memórias ruins, por exemplo, durante a massagem. Então, assim, eu tenho muito respeito para fazer a massagem, muito mesmo. Agora eu que tô de fora, deixa eu perguntar para vocês duas, por exemplo. Quando uma pessoa é fotografada ou massageada, tem uma conversa antes? Nos dois casos, assim, vocês conversam antes, né? No seu caso, Rê, antes da fotografia, né? Você tem uma conversa primeiro com uma pessoa, você começa a querendo ou não desmistificar também algumas coisas da fotografia, ou deixar a pessoa mais à vontade, ou é tipo assim, a pessoa chegou e você fala, vai tirando a roupa e eu vou te fotografar. Baixa as calças. Baixa as calças. Que eu fotografo. Sabe? Então, é muito interessante você fazer essa pergunta, porque as pessoas não entendem, e normal, né? Elas nunca fizeram muitas vezes Sim. Um ensaio desse tipo, ou se fizeram, também são outras experiências diferentes, cada fotógrafo trabalha de uma forma. O meu ensaio funciona de qual jeito, assim? Primeiro essa questão, o que eu levo? Levo o que você quiser. O que você quer vestir? Sabe? Eu não te conheço, eu não sei, assim, não adianta eu virar pra você e falar, leva uma cinta liga, não sei o que. Eu sei lá se você só usa cueca, sabe? Entendi. Então, assim como o contrário, enfim, eu não posso dizer o que a pessoa vai levar, porque eu falo, venha do jeito que você deixa se sentir confortável. Quanto mais... Eu acho que justamente por eu ter essa bagagem de ser observadora, de ser meio voyeur, de fotografar de bastidor, eu quero que tenha a pessoa ali no ensaio, não eu. Eu não quero que sejam vários eus ali. É a fotografia que a Renata fez da modelo X, da modelo Y, todo mundo na mesma pose, do mesmo jeito que eu criei. E não é esse o meu interesse. Meu interesse é que tenham várias pessoas no meu projeto. Que a pessoa se reconheça nas fotos, que ela olhe depois e fale, nossa, eu sei que eu faço essa cara, mas eu nunca tinha visto. Mas eu achei isso interessante, você sabe por quê? Porque você, por exemplo, você me conhece, né? Então, de repente, eu resolvo marcar com você. Aí você fala, poxa, eu acho que a Nina ia combinar com uma lingerie vermelha, mas às vezes é uma lingerie com uma cor que eu não gosto. E aí você faria justamente isso, você fotografaria da maneira como você quer e não como a pessoa quer. Não é como a pessoa quer, você deixa a pessoa o mais natural possível. Às vezes eu só uso bege e azul.
E aí, de repente, você fala, caraca, eu imaginava ela de vermelho. Claro, eu sendo sua amiga, você pode sugerir, mas você não vai interferir, controlar e interferir na fotografia e na lingerie, ou enfim, na peça que a pessoa estiver usando, né? Exato. Então, assim, já começa daí. As pessoas falam, o que eu visto? Eu falo, olha, vem do jeito que você quiser, do jeito que você se acha bonita, do jeito que você estiver confortável. O resto, pra mim, pouco importa de verdade. Entendi. Assim. Claro que tem peças que vão fotografar melhor, talvez por uma questão estética do feed, alguma coisa combine mais no Instagram. Mas não é nem de perto o meu objetivo. Meu objetivo... Eu não sou uma fotógrafa que estou preocupada em fazer a foto do feed. Eu estou preocupada em proporcionar uma experiência para minha cliente. Então, assim, quando ela chega ali... Ainda tem isso, né? Como vai ser? Eu vou chegar ali, você vai falar, oi, tudo bem? Prazer, baixa as calças. Não é isso, assim, eu falo pra pessoa sentar, a gente toma um cafezinho, eu pergunto coisas, eu deixo a pessoa ir se soltando aos poucos. Por isso que o ensaio dura 2 horas. Não é nada correndo. Não é nada correndo. É uma coisa assim que acontece aos poucos, naturalmente, no limite da pessoa. Então, inclusive esse negócio de número de fotos é outra coisa. São quantas fotos? Eu falo, cara, isso depende se você vai se soltar, se a gente vai conseguir fazer várias cenas, se você vai conseguir dançar, se você vai conseguir se tocar, de repente, qual é a catarse que você vai entrar aí e eu vou conseguir fotografar muito, ou se a pessoa também já vem assim meio querendo fazer essa pose, pronto, entende? Ou chega lá com um monte de foto, já aconteceu isso com você, de chegar com foto de outras pessoas e falar assim, eu quero essa foto aqui. Já aconteceu e isso é muito complexo, porque... Nossa, eu imagino. Eu não vou dizer pra pessoa que eu não vou fazer essa foto ou aquela foto, porque eu acho que também não dá pra limitar, é o sonho de cada um, sabe? Sim. Se a pessoa tem um sonho, igual na época da minissérie lá com a Paola Oliveira abrindo a cortina, sim. Todo mundo quis essa foto. Então, assim, tudo bem, eu vou lá e faço, porque a pessoa quer se ver daquele jeito. Mas eu tento explicar pra pessoa que aquilo ali... E como acontece, de fato? No final, ela nem liga para aquela foto, porque ela se vê incrível de outros jeitos. Ângulos, né? E fazendo um gestual que é dela, que é único dela. Agora, isso tudo é muito complexo, porque imagina, a pessoa nunca me viu na vida. Muitas vezes ela nunca foi fotografada. Nossa. Ela tem questões com a nudez. Ela acha que a sexualidade dela é errada, é suja, é pecado. Sim. Então, assim, pense no processo em 2 horas de eu tentar fazer essa pessoa ficar confortável com isso. Eu não sei como funciona, honestamente. Se você me disser assim, nossa... Faço isso. Não tem uma receita, não né? Não tem uma receita. A única receita que eu posso dar, assim, para fotógrafos, né, que perguntam, me dá uma dica. Para mim, a única receita que tem nisso tudo é olhe para a pessoa que está na sua frente e se interesse pela história dela, sabe? Escute o que essa pessoa tem a dizer, porque ali vai ser o jeito que ela vai ficar mais vulnerável e tirar a roupa vai ser o de menos. Sim. Porque no momento que ela te conta uma coisa muito pessoal, no momento que ela se desnuda e não tem nada a ver com roupa, no momento que ela se abre e te conta uma coisa muito íntima, às vezes te conta uma coisa que ela nunca contou nem pra ela mesma, a partir dali o tirar a roupa é o de menos. Eu fotografei um casal que foi um aprendizado maravilhoso. Primeiro pela profissão deles, porque era um advogado, enfim, a esposa uma juíza, e eles me pediram cláusulas específicas no contrato de não divulgação. Que interessante, né? Estavam fazendo 18 anos juntos, um casal super apaixonado, mas assim cheio de travas, até pela profissão mesmo. E quando eles chegaram para fazer as fotos, o cara entrou. A ideia é sempre da mulher, né, gente? Nesse tipo de coisa, geralmente parte da mulher. O cara nunca quer, porque ele fala, como assim? Eu vou tirar a roupa e uma pessoa vai ficar me fotografando? Não tô entendendo, não faz sentido.
Mas ele topou. Só se fosse um swing, né? Homenagem. Homenagem. Mas essa não é a proposta. Aí ele chegou, olhou pra mim e falou assim: então, isso, me conta uma coisa super íntima. Ele falou: ninguém sabe, e eu tô aqui te contando. E arrancou a roupa toda. A esposa, que tava toda mais pra frente, que teve a ideia e tal, na hora que ele fez isso, ela deu uma travada. Ela olhou assim e falou: mas ué, você tirou a roupa? Eu tava na fila primeiro, né? Eu tava primeiro. A ideia foi minha, eu cheguei primeiro. Você tirou a cueca? Ele, ué, eu fiquei nu na hora que eu contei pra ela o que eu contei. Tirar a roupa agora é o de menos. E é isso, as pessoas não entendem que tirar a roupa, na verdade, é o de menos. Mas talvez seja o de menos pra mim, que tenho uma relação boa com a nudez. Pra algumas pessoas não é. Com certeza. E esse ensaio é muito maravilhoso, muito, porque você imagina, eles estão juntos, né? Mas na época do ensaio eles estavam juntos há 18 anos. E durante o ensaio eu vou perguntando coisas, né? Claro. Eu pergunto, como vocês se conheceram? O que você mais gosta nela? Enfim, esse tipo de pergunta. E depois de tantos anos juntos, cada um tem uma visão de como eles se conheceram. Cada um tem uma visão dos fatos, né? Das cenas que eles viveram juntos. E quando um conta pro outro ali, um na frente do outro, falando pra mim sobre as experiências, você percebe que um olha pro outro e pensa: nossa, eu não vi desse jeito. Eu tava lá, né? Eu tava lá. É muito legal. Eu vi outra redescobrindo mesmo, né? Se É. redescobrindo como pessoa e se redescobrindo como casal. E foi muito legal, porque ele falou coisas pra ela que ela falou: gente, eu não sabia disso. Ai, que delícia. Então, assim, foi um momento ali tão importante de conexão dos dois. Entendi. E essa cliente em especial, ela me falou uma coisa muito legal, porque ela falou assim: Rê, a experiência já foi incrível, foi muito maravilhosa e a gente curtiu pra caramba. Mas depois destrinchar essa experiência na terapia foi muito mais importante, sabe? Depois olhar pra isso assim num grau de detalhamento, elaborar sobre isso. Ela falou, conectou tanto a gente. Ela falou: nossa, você não sabe tanto que a gente tá namorando. Ai, que delícia. Enfim, como eles estavam mais conectados. Então isso me interessa, sabe? A história das pessoas me interessam. E a história me interessa. E eu acho que é isso, assim, quando a pessoa se percebe importante, ela vai ganhando confiança e vai se soltando. E aí ela se solta e faz uma coisa que talvez ela tenha sido repreendida em algum momento da vida, e eu não ofereço um olhar, né, que não tô reprimindo ninguém, ela vai ganhando confiança aos pouquinhos. Aí ela faz, e é engraçado porque elas estão sempre me pedindo autorização com o olhar, sabe? Nossa, tem isso. Sempre. Ela tira e tal, eu falo: esquece de mim. Ela, tá, não sei o que é, tira e me olha, tipo, é isso mesmo? Nossa, parece que às vezes tá passando do ponto, né? E eu falo: não me pede autorização, senão joga, né? fica na sua auto sempre, né? Tipo, aquela cara de pedindo autorização, de é isso mesmo. Eu falo: esquece de mim. Mas isso vai Se muito joga. com o que eu ia falar, da sua pergunta. Quando a pessoa chega, eu vou conversar com ela. Eu vou explicar toda a massagem, ela vai contar a história dela, Sim. porque cada um tem a sua história, e eu me interesso muito, e aí eu explico na massagem. Eu falo assim: você não precisa me agradar na hora da massagem, Eu adoro isso. porque você fala, porque ela muito importante. é muito importante falar isso, porque quantas vezes na vida ela já disse sim para os outros e não para ela, ou às vezes porque ela não queria transar, ou ela não queria nada daquilo, e eu falei que você não está aqui para me agradar. Então, eu vou te consultando, vou checando ao longo da massagem se está tudo ok. Eu não vou te julgar. Então, na hora que você quiser parar, você para. Se você não quiser passar para a próxima etapa, não tem problema. Aqui é o seu momento. E aí teve uma moça até que falou assim: nossa, que alívio escutar isso, porque eu não preciso fingir. Então, se ela estava tão condicionada a fingir, Entendi. eu falei: aqui não é o lugar. Então, seja você. E eu falo para a pessoa: presta muita atenção que vem na mente.
Então teve gente que já pensou assim, a massagem inteira, nossa, eu não posso demonstrar que eu tô sentindo prazer. Passo a massagem inteira assim. Travada. Travada. Teve muita gente que já chorou na hora da massagem. Tem gente que se lembrou de trauma. E essa coisa, isso que a Rê falou da autorização, até para se mexer no tatame, a pessoa pede autorização. Eu posso me mexer? Eu posso ficar assim? Como é que você quer que eu fique? E aí, como eu trabalho de um jeito diferente, na hora da massagem eu falo, olha, você sente o seu corpo de como você quer receber esse toque durante a massagem. Então, se você vai ficar de lado, sentado, em pé, de bruços, de barriga para cima, pouco me importa. Deixa o seu corpo se expressar. Então, vai muito com isso também. Então, como as pessoas estão condicionadas a pedir autorização. E é justo isso, assim, é muito particular, né, Cibele? Cada pessoa chega com uma história, né? No seu caso também, né, Renatinha? Mas, assim, é importante essa conversa, né? Não dá pra simplesmente a pessoa deitar ali, no caso da massagem, porque não é uma relaxante, né? Não. Mesmo que nos meus atendimentos as pessoas também ficam de calcinha, muita gente pergunta, né? Ai, como é que eu vou? Eu vou de biquíni ou eu vou de top, que não sei o que. Então tem isso também, né? Mas a pessoa, quando chega aqui, a grande maioria fica só de calcinha. As pessoas... E agora, de um tempo pra cá, eu tô com algumas meninas que eu tô atendendo que não querem nem a toalha no seio. Porque incomoda, porque tá muito quente esses dias agora que fez muito calor e tal. Então as pessoas... Pelo menos as que eu atendo são bem tranquilas. Eu peguei poucas pessoas com uma timidez muito grande. Mas para tudo isso também tem uma conversa. Mas no caso do tântrico, assim, da massagem tântrica, eu acredito que ainda você precisa de muito mais, porque a pessoa desconhece o conteúdo inteiro da massagem, né? Sim. E ela também tá ali se desnudando para uma desconhecida. E você vê, sem saber como é que faz, se vira, se não vira. Então você ter essa conversa antes pra pessoa se sentir à vontade, pro nu ficar não sei se seria o mais natural, mas o menos difícil possível, né? Pra pessoa, porque é um impacto muito grande, né? Tirar a roupa pra muita gente, que a gente tá falando aqui quer dizer, falamos de dois, né? Não falei o meu caso. Mas falamos de 2 casos de pessoas que são muito naturais, né? Que lidam muito bem com a naturalidade do próprio nu. Mas lidar com o outro, assim, né? O outro trazer essa... Como é que eu diria? Trazer essa naturalidade para a hora da sessão de foto ou para a hora da massagem não é tão simples assim, né? Cada um carrega uma história. Eu lembrei de um caso de um artista, ele tem todo o movimento, ele é esposa de questão de parto natural, eu não vou lembrar o nome dele agora. E aí eu acho que o filho dele nasceu, ele estava contando, eu acho que ele participou de um filme, de um vídeo, eu não lembro agora. E aí chegou a enfermeira para dar o primeiro banho do filho dele. E aí chegou lá, a enfermeira achando que sabia de tudo, pegou o menino para dar o banho e tal. Aí ele falou assim, nossa, vai com calma e tal. Ela falou, não, mas eu tenho experiência nisso. Aí ele falou, olha, você pode até ter experiência, mas é a primeira vez dele. Então, assim, para a pessoa, é a primeira vez, legal, né? é a primeira vez da pessoa. E ela me contou um pouco da história dela, e às vezes ela nem sabe o que vai acontecer depois. Claro. E é justamente isso, assim, nós que recebemos mulheres que irão ficar nuas, a gente tem aquela experiência de receber as pessoas. É normal, mas né? a gente não tem noção do que tá por vir ali. Mas aí que tá um ponto interessante também, que casa com isso que a Cibele falou. É normal pra gente, mas a gente tem que ter muito cuidado com quem tá na nossa frente, porque são pessoas que nunca fizeram isso, muitas vezes. Nossa, total, assim, eu trabalho com massagem há 16 anos e agora, recentemente, eu atendi 2 pacientes minhas que vieram de shortinho, que quiseram colocar shortinho. E coincidência ou não, as 2 começaram no mesmo período, assim, né? E foi muito interessante, porque eu nunca tinha atendido ninguém assim. Todo mundo fica de calcinha, né? As mulheres, né? Que a gente tá falando assim mais, né? Especificamente, elas ficam de calcinha naturalmente.
Agora, que se você tiver lembrado de alguma coisa. Eu fiquei imaginando. Todo mundo fica bom. de calcinha, as mulheres e tal. Aí você O pensou, homem também, será que usa calcinha? eu atendo. Alguns não, homens mentira, de Nada contra, tá tudo liberado. Não, mas é porque o que acontece? Elas ficam muito tranquilas assim, tá tudo bem. E essas duas eu descobri. Aí, e é muito interessante isso, porque eu sempre fui muito terapeuta, né? Desde de novinha, eu sempre falo isso aqui no podcast também. Então eu tenho muito cuidado, assim, de perceber o limite de quem eu tô atendendo. Então as perguntas que eu faço, a maneira como eu vou agir dentro da minha sala é de acordo com a liberdade que a minha paciente me dá. Então, por exemplo, uma delas eu descobri na primeira semana que é porque ficava com vergonha mesmo de estar de calcinha perto de alguém. E a segunda, ela se sentia incomodada por conta do cheiro. Por quê? Ela vinha depois do trabalho. Então, para ela ficar só de calcinha, incomodava se eu estaria ou não sentindo o cheiro, porque nós mulheres, se os homens que nos ouvem não sabem disso, mas a gente sente o nosso próprio cheiro, né? Eu tô falando assim porque às vezes tem gente que não para pensar, mas a gente sente o nosso próprio cheiro e muitas das mulheres se incomodam com isso. E aí, como ela ficava bem constrangida, ela sempre ia no banheiro, fazia uma limpeza, mas mesmo assim ela preferia ficar de short para não passar o constrangimento de que se, por exemplo, tivesse algum odor, né, ela não precisava ficar constrangida. Só que eu só fui entender isso e saber disso depois de quase 2 meses atendendo ela. Até então eu pensei, deve ser tímida como a outra, né? E 16 anos atendendo, acontecer isso agora é uma novidade. Então a gente tá aqui pronta para tá cheia de travas aí dos outros, né? Então a gente também tem que saber lidar muito com isso, assim, independente, é porque eu falo muito de vocês, porque vocês lidam é uma maneira diferente, né? O Tântrica tem o toque, né? E a fotografia tem esse olhar que aparentemente é bem invasivo. No meu caso é só uma massagem relaxante e tal, mas também não é tão simples, né? Vão chegar pessoas aqui com muita trava também. Mas no seu caso também tem o toque, não tem o toque íntimo, não tem mas o toque tem íntimo, o toque. mas tem o toque. E eu sou sua paciente, né, há anos. É verdade. E é paciente que fala? Eu falo paciente. Eu sou sua paciente há anos e eu já te falei isso em alguns momentos importantes da minha vida, que como o toque tem um poder diferente, assim, o toque não me é natural. Engraçado isso, porque e eu não toco nas minhas clientes. É muito importante isso no ensaio pra mim. Eu acho assim, de eu não tocar nelas, e toda vez que eu toco é pedindo autorização, falando, olha, eu vou só ajeitar a etiqueta aqui do seu sutiã. Eu aviso e eu não encosto em ninguém que tá nu. Mas não por nada meu, exatamente. Porque eu não quero que essa pessoa se sinta invadida ali, porque já é uma situação. Tem gente que fala, pega mesmo, tô nem aí e tal, não sei o que, e o negócio destrava ali. Uhum. Mas tem gente que você percebe que se você encosta a pessoa, enrijece na hora. Então eu optei por não tocar nas pessoas. Ainda casa com essa questão do toque não ser muito natural pra mim. Eu tenho uma certa dificuldade, assim, eu nunca fui a pessoa que gosta de cafuné. É verdade. Eu não gosto de carinho, de cafuné. Não é que eu não goste, gente, vai ficar parecendo esquisito isso. Mas sei lá, eu não me sinto confortável de qualquer pessoa encostar em mim, assim, pegar no meu cabelo. Tem gente que fala, alguém, por favor, pega... Gato puro, se você colocar a mão em mim, né? Eu já tô aqui derretendo, eu já tô... Nossa, eu não sou assim. Eu gosto de aplicar a massagem, mas de receber... Já tem as suas travas, né? Olha pra você ver. Aí é você chegando pra mim, por exemplo, como paciente, né? É muito interessante isso, né? Mas eu tô trabalhando a questão do toque, do receber. Por isso que eu, por exemplo, eu te procurei recentemente e aí eu falei pra ela assim, não, 30 minutos pra gente começar tá ótimo. Se eu chegar pontual, olha, tá no lucro. Gente, é muito interessante. A gente não tem noção de nada. Vendo? Como cada um é um. A gente tem uma super naturalidade com a nudez e com toque a gente não tem. Mas é muito interessante isso, porque realmente você falando, Rei, quando eu vou fazer as massagens, independente se é relaxante ou modeladora a estética, porque querendo ou não,
a estética é um toque mais firme, né? E a relaxante é um toque mais suave. A maioria das pessoas que nunca receberam, é impressionante como elas se travam, é verdade. Você falando isso agora tá me vindo na memória muita gente que fica com a perna travada e eu vou lá, relaxo, é natural. Ou ela quer mexer por você, e né? a pessoa se pede desculpa. Também, mas a maioria se trava muito, assim, a pessoa fica muito rígida. E aí eu vou ali e tento dar uma balançadinha na perna, como se eu estivesse fazendo um ninar ali, né? Tipo isso. E aí a pessoa começa a se destravar, mas é muito isso mesmo. É parar para entender que o corpo responde de todas as formas, né? Então, Sim. assim, é incrível E é interessante vocês falarem isso, porque eu me dei muito bem com o nu até uma certa idade. Depois de um tempo eu me travei total. Então eu lembro na minha adolescência, isso é nítido, assim. Eu trocava de roupa perto das minhas amigas, eu saía do banheiro, me enrolava na toalha e aí eu colocava o sutiã por cima da toalha. Você lembra disso, quando eu tomava banho na sua casa, Renatinho? Lembra, não? Eu acho que quando a pessoa tá constrangida, eu viro de costas. Mas eu acho que eu não mostro. E é muito engraçado. Ela eu só finge. percebi isso. Eu só percebi isso depois. Eu só fui perceber isso de verdade muito tempo depois. Porque eu ajo com naturalidade. Ai. Ai, gente, eu troco de roupa assim a vida inteira, mas não é. Sempre foi isso. timidez, entendeu? Então eu coloco a toalha, aí eu vou lá, coloco a calcinha, então eu já tô coberta embaixo, aí eu venho com o sutiã, coloco por cima, aí tiro a toalha ali pra cobrir pra descobrir o peitinho. Vamos fazer isso agora. Na verdade, a gente tá gravando nua. Podia, né? Podia. Vamos arrancar, baixa as calças. Depois vai ter um ensaio no desnude-se. Passando o papo das duas. Ai, credo. Mas aí eu percebi muito isso, que durante um período eu me dava muito bem, e aí depois de um tempo eu comecei a me travar bastante, assim. Então, tanto que antes, pra namorar e tal, o Guto mesmo sabe disso no início do nosso namoro, sempre foi muito assim, bem no escurinho, sabe? Sem, né? Aí depois que você cria uma intimidade, no meu caso, né? Depois que eu crio a intimidade, aí é tranquilo, aí eu consigo agir com naturalidade. Então eu acredito que eu já recebi o Tantra, né? Uma vez a massagem tântrica, e foi assim, eu fiquei muito desconfortável, porque primeiro eu pensava, caraca, eu vou ficar nua, eu tô fazendo com uma mulher e essa mulher é minha amiga. Então, assim, ainda foi pior ainda na minha cabeça. E depois eu descobri que não era tão, pelo contrário, era maravilhoso, né? A fotografia eu penso que deve ser a mesma coisa. Eu vou ter aquela timidez de início de pensar, pô, mas é minha amiga, vai ver meu defeito todo agora. Sabe aquela coisa, tipo isso, assim, a gente não tem essa noção. Mas na minha cabeça vem muito isso. Nossa, agora a Renatinha vai descobrir, ai meu Deus do céu, essa gordurinha que eu tenho aqui, sabe as barrigas negativas? Eu tenho a bunda negativa. E aí, eu vou fazer paola? Jamais faria paola. Mas olha que interessante que você falou. A Renata vai descobrir. Olha só. Quando eu lembro que eu era muito apaixonada por um vizinho. E a gente às vezes ficava naquela coisa de quase rolar e não rolava porque eu travava. Aí um dia minha amiga, a Fê, virou pra mim e falou assim: Renata, por que você não transa de vez com esse homem? Pronto? Sim. E na época eu falava, não tenho coragem de ficar nua na frente dele. Não tinha nada a ver com a minha questão com a nudez, com a naturalidade da nudez pra mim, mas do julgamento do outro em relação à minha nudez, né? E ela falou, por que você não transa logo com ele? Eu falei, porque eu não vou ficar nua na frente dele. Eu não tenho coragem. Aí ela falou, por quê? Você acha que vai acontecer o quê quando você ficar nua na frente dele? Ele vai olhar e vai falar, nossa, ela é gorda, eu não tinha reparado. Tipo, gente, todo mundo tá vendo tudo, sabe? Ninguém vai tirar a roupa e vai ser descoberto. Vai tirar a cobertura, mas é só isso, gente. Porque tá todo mundo vendo se você tá magro, se você tá gordo, se a bunda é grande, se a bunda é negativa. Todo mundo já sabe. Não, tinha uma época que não sabia. A
me patrocina, eu comprei calcinha de vestimento. Calcinha de bunda. Você sabe que meu primo falava isso, né? Ai, é um gente, absurdo. Chorei. Porque você fica com a mulher, aí ela chega, você vai, transa com ela, ela arranca os peitos, arranca a bunda, arranca os cílios. Quem é você e põe o pirocão pra fora? Pode ser também. Ai, gente, que sensacional. Mano. Mas vocês estão lembrando do caso de vocês? Por exemplo, meu primeiro namorado... Nossa. Ele diminuía, ele apagava a luz, era uma coisa assim no escuro. Ele saía do banheiro enrolado na toalha e eu não entendia aquilo. E pra você aquilo devia ser estranho, né? Por que ele tá fazendo isso? Nossa, era muito esquisito. Muito. E você e foi conversado sobre isso? Ai, agora eu não lembro. Tô velha. Eu era muito nova, mas assim, eu não lembro. Mas você lembrou dessa imagem? Da assim, imagem. Uai, o que tá acontecendo? Por que ele tá fazendo isso? Não entra na minha cabeça. Até hoje. Eu trato a nudez, assim, com um parceiro numa naturalidade muito grande. Mas é muito interessante mas foi, isso, né? Hoje em dia eu também, mas foi um caminho. Tanto é que eu vinha pra massagem e arrancava a roupa, a Nina ficava cobrindo meu seio. Não, menos. Eu falar, nem lembro, não tô nem aí. Eu sempre tive essa mania, né? A paciente vai lá e fica sem cobrir o seio. Eu não sou obrigada, dá licença. Eu vou lá e ponho Então a fecha o toalhinha. olho, por favor. Mas foi um caminho que eu percorri, hoje em dia é muito natural. Bom, eu tô há 9 anos aí casada, né, gente? Eu já nem sei mais como é essa questão da naturalidade, mas eu acho que eu percorri esse caminho bem, assim, hoje em dia, mesmo antes do meu marido, já tava bem melhor, assim, a nudez foi como já me era natural, como na minha casa todo mundo sempre andou pelado, com exceção do meu irmão não fica, e ainda fica desviando da gente e fica pé da vida, né, porque ele olha, caramba, não é possível! Vocês não colocam uma roupa. Aí eu, menina. Uma vida inteira, né? E você vê, ainda não acostuma, assim. Pra ele é diferente. Ele tranca porta. Claro. Ele direto... Eu tô no banheiro tomando banho de porta aberta. Eu sou a pessoa... Quando eu ficava na sua casa. Eu lembro dessas reações, assim. Eu lembro de ver... Isso sempre isso me encanta mesmo. Essa naturalidade me encanta muito. Mas olha só, isso já vem da minha avó. Eu lembro, minha avó era desse jeito. E minha avó super católica, beata de tudo. Só vivia orando na igreja, assim, super religiosa. Aí você pensa, ela vai ter todo um cuidado com isso. Não, a nudez pra ela era muito natural. Minha avó sempre ficou nua na nossa frente de uma forma que não tinha nada a ver com sexualizar a nudez, né? Sim. A minha filha hoje, ela tem 7 anos. E aí ela deita e põe a mãozinha assim. Na pepeca? E ela fica ali um tempão e ela fica suada. E aí minha mãe fica corrigindo. Isso aconteceu ontem. Minha mãe fica corrigindo. Mamãe, a vovó fala pra eu não ficar deitada do jeito... que ela fala lá do jeito que eu gosto e tal. Eu falei, vai lá e fica, filha. Se ela falar alguma coisa, manda vir falar comigo. Aí eu falei, mãe, a maldade tá no olho de quem vê. Mas eu não entendi a parte do suada. Não, é porque eu acho que é a hora que ela tá se masturbando. E ela faz isso desde bebezinha. Mentira mesmo? Gente, que interessante. E eu trato isso com muita naturalidade. Mas você não fazia isso quando era pequena? Sim, acho que naturalmente a gente faz. É uma fase. Não, só que tem que esconder. Interessante isso. Com certeza. E aí eu falei. Ninguém pode ver. E aí ela não sabe o que ela tá fazendo. Ela não sabe. Não tem ideia. É gostosinho. Deixa ela fazer lá. Eu vou orientar onde ela vai fazer, em que momento fazer. E aí minha mãe fala assim: eu proíbo mesmo. Aí eu falo: mãe, a maldade tá no olho de quem vê. Então, assim, ela é uma criança, deixa ela ter esse momento dela. Então... mas é bom tomar esse cuidado. Não, né? sim, é porque é uma... fazer um episódio só sobre isso. Sim. Sabia? Só sobre esse... Porque hoje a gente tá falando do nu, mas sobre a questão do toque mesmo, sabe? Isso é importante, porque eu acho que muitas mulheres têm essa trava, muitas mulheres se policiam, assim, têm vergonha, né? E eu vou falar bem rapidamente, assim, eu lembro uma época que depois da masturbação eu rezava, porque eu achava que era pecado, eu achava aquilo um absurdo, porque eu lembro, na minha cabeça, eu lembro que a minha primeira noção
de masturbação, assim, de gozo, foi com 12 anos de idade na cadeira da escola. Eu lembro disso, assim, eu lembro perfeitamente. Eu sentava na frente, eu sempre sentei na frente por ter problema de visão. E eu lembro que eu tava assim, de repente eu comecei a mexer devagarzinho. Eu falava, será que alguém tá me observando? Que eu tô mexendo, tá gostoso esse movimento. E de repente eu gozei. Uhum. E aquilo ali foi uma descoberta. Só que daí o que acontecia? Eu queria fazer aquilo na sala, com os parentes. Né? Eu queria gozar em todos os lugares. Eu queria gozar em todos os lugares, assim. Então, mas isso é legal fazer um episódio só sobre isso. E aí eu fui descobrindo o meu corpo, só que cada vez que eu gozava, eu começava a rezar. Eu falava, gente, é pecado isso, isso não tá certo e tal. E detalhe, eu comecei com 12 anos e eu só fui entender que isso era tranquilo e não era pecado, eu provavelmente já devia ter mais de 30 anos. Juro por Deus. Enfim, por N motivos. Sim. Então a gente faz depois um episódio só por isso. Mas legal. É interessante a gente entender que primeiro a gente se descobre no nu, depois a gente... Não, quer dizer, isso eu tô falando por mim. Primeiro a questão do nu, depois da masturbação, ou também, às vezes, a pessoa se masturba primeiro para depois entender o nu. Então é bem complexo, é muito particular, né? Sim. Muito individual. Mas é que nem ela falou, a maldade, né? A avó dela e tal, andava nu em casa. É uma coisa natural. A maldade tá no olho de quem vê. Porque... É, total. É isso. É muito legal. Eu lembro que era tão natural essa questão da nudez na minha casa, na minha família, que eu lembro que nós primos, todo mundo tomava banho junto. A gente via meus tios nus também, minha mãe, minha avó. Nunca foi uma coisa... Assim, os adultos tinham uma certa preocupação em relação aos outros adultos, mas em relação às crianças não tinha problema. E eu lembro que isso não era natural para outras pessoas. Eu tenho uma amiga que nunca viu os pais nus na vida. E a cliente que eu falei que não reagiu muito bem também, ela me disse que ela nunca tinha se visto nua. Completamente nua. Ai, gente, chega, me arrepiei toda. Ela falou que nem em frente ao espelho ela nunca se viu. Nossa. Olha só que coisa. Ai, foram coisas que eu fui aprendendo com as experiências ali, que realmente o que é natural pra mim não é pros outros. E aprender a não olhar de uma forma, né, que iniba qualquer coisa ali. Porque de crítica, né? Um olhar. Eu acho que é um momento da pessoa fazer o que ela quiser, se libertar, se conhecer, se reconhecer, se reconectar. Independente do que eu vou achar, eu falo, gente, que importância tem minha opinião na sua vida, sabe? Tipo, muitas vezes a pessoa só me viu aquele dia na vida, nunca mais vai me ver. Como diz a Nina, né? Quem é você na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão, sabe? Então, eu acho que essa minha naturalidade também deixa a pessoa... Sei lá, você percebe assim que a pessoa vai testando e vai vendo assim, nossa, tá tudo bem. E eu falo para as minhas clientes sempre. Porque olha só, eu também não sei como é o mistério desse que acontece no ensaio, porque tinha tudo para dar errado. Pensa só. Tinha tudo para dar errado. Eu fotografo uma pessoa que eu nunca vi na vida, que vai ficar nua. Meu ensaio é baseado em reações, em perguntas e respostas. E conforme a pessoa vai reagindo, eu vou clicando. Às vezes a pessoa me conta uma coisa muito íntima e chora, se emociona, às vezes já foi abusada, às vezes, enfim, 1000 coisas podem vir à tona ali naquele momento, e eu vou clicando. Então, do ponto de vista técnico, tem tudo para dar errado também, porque a pessoa, imagina você, que a pessoa vira para mim e me conta de um episódio onde ela foi abusada ou qualquer coisa assim, se emociona. Eu não vou virar para essa pessoa e falar, amor, tá ótima a sua história, mas vira um pouquinho mais pra luz, porque você saiu da luz. Eu não vou interromper esse momento, entendeu? Imagina. Então eu vou clicar. E você no também reações. não toca, porque a reação da pessoa é falar assim, nossa, para tudo, Parece vem cá, vamos me dá conversar, um abraço. Né? E assim, é tipo, lida com desconforto. O desconforto faz parte da vida. A gente não tem que se blindar do desconforto, sabe? Lida com esse desconforto. Faz o que dá pra fazer de melhor aí, de aprender com isso e de se virar, sabe? De não acolher também com um abraço. Eu acho que eu talvez acolha com um olhar e permita que essa pessoa
vá além. Ou não julgamento, né? Ou não julgamento. E é o espaço, né? Você consegue dar esse tempo pra pessoa. Você tem noção de time, né, amiga? A gente precisa ter, né? E o que eu faço hoje nos ensaios, eu acho que foi uma coisa que eu fiz minha vida inteira com as pessoas, com as minhas amigas, sem a câmera. Sim. Que é de olhar, de se interessar. As pessoas naturalmente desabafam comigo, me contam as histórias. Eu acho que eu sempre fui a amiga que as pessoas, quando estão precisando conversar, procuram. Sempre. Já é uma coisa natural minha. Então, eu só passei isso pra ter um registro fotográfico disso também. Então, tinha tudo pra dar errado. Eu tenho essa característica. As pessoas confiam em mim. Elas contam coisas que, assim, deveria ir, por exemplo, numa delegacia depois. E aí eu falo, nossa, a pessoa nem perguntou, né, se podia me contar alguma coisa. Se eu queria saber, minha opinião, nem nada. E a pessoa já vem e chega. E é muito comum pra mim. Eu confio em você. Eu confio em você. Eu falo, gente... Mas como é pra você, Cibele? Porque eu demorei muito tempo pra me desligar da minha cliente ali. Porque o que acontecia? Às vezes a gente vivia uma coisa incrível no ensaio, ela saía de lá se sentindo maravilhosa, a gente tinha passado várias barreiras aí, várias coisas, que eu gosto de dizer pra pessoa, olha, se a gente conseguiu chegar junto nesse sentimento, você vai conseguir depois sozinha, você sabe que ele existe. Né? Você consegue depois se sentir dessa forma novamente. Mas eu ficava muito conectada, eu ficava pensando, nossa, será que fulaninha conseguiu ir em frente? Será que ela conseguiu não sei o quê? E ficava meio sofrendo. E também outra coisa que acontecia no começo era que quando acabava o ensaio, eu estava tão exausta, era tanta troca de energia, que eu apagava. No começo, acabava um ensaio, eu apagava. Simplesmente eu dormia, acabava, desligava a minha chave. Hoje em dia eu aprendi a lidar. Inclusive, tenho todo o meu ritual com a água, que eu acho importante. E aí eu consigo deixar essa cliente ir, entender também que, né, agora é com ela, assim, me desconectar um pouco. Eu fico imaginando no seu caso, ainda mais quando te conto uma coisa nível delegacia... Como fica o seu sentimento depois que essa cliente Então, sai tem um de caso lá? específico que eu tive que levar ele para terapia, para supervisão. Mas a maioria é um trabalho de desapego mesmo, de fazer parte da história daquela pessoa naquele momento, acolher e auxiliar ela, tipo, eu fui aquele degrau para ela dar o próximo passo. E deixar a pessoa aí, seja ela quem for, né? Seja cliente, seja um companheiro, um amigo, alguém da família. É essa questão do desapego. Agora eu fico pensando igual vocês, a maioria das pessoas que estão com vocês são pessoas que estão com pouca frequência, né? Claro que quem faz a massagem tântrica às vezes pode ter um ritual também, uma frequência maior. Sim. Mas pensa no meu caso, que eu tô com as pessoas às vezes 2 ou 3 vezes por semana e já tem 10, 11 anos que elas estão comigo. Aí não tem como. Comigo é totalmente diferente, assim, porque eu passo a viver aquilo. Claro que eu comecei a entender como que eu ia trabalhar isso, né? E aí, pegando o comecinho que você falou, de, por exemplo, da energia, no começo, nossa, qualquer atendimento que eu fazia, eu lembro que lá em Patos, quando eu comecei lá, era direto me benzer. Eu tinha que me benzer. A dona Carolina me benzia, que era a mãe de uma colega de trabalho e tal, e porque era muita energia, eu não sabia lidar com aquilo, eu não sabia como que funcionava. E eu sempre fui, né, eu comecei a trabalhar novinha há muito tempo com massagem, mas desde os meus 15 anos eu sempre recebia pessoas em casas para conversarem comigo. Então eu sempre tive essa coisa da terapia também. Mas na massagem eu não sabia que essa energia ia fluir tanto ali que ia me desequilibrar de uma certa forma, até eu aprender, né, que eu poderia ficar descalço, que eu teria o ritual de lavar o cotovelo, tomar um banho, fazer um banho de sal grosso, né, enfim, de anil, qualquer coisa assim. Mas não tem como não ter essa particularidade ali com a paciente que eu tô atendendo, porque, poxa, ela tá comigo toda semana, então eu sei.
que ela começou a namorar, eu sei que ela noivou, eu sei que ela casou, eu sei que ela teve 2 filhos. Você recebe o convite do casamento. Não, vários, né? Vários casamentos, vários chás de bebê, vários, enfim, muitas coisas. Então não tem como, assim, é muito difícil ter esse desligamento, né? Mas a gente tem que saber lidar com todas as situações. Até qual ponto ela tá aqui só como minha paciente, até qual ponto depois disso aqui eu posso ser amiga dela ou não posso. Isso é bem delicado. Muito. Mas chega a ser patológico, por exemplo, se você levar a pessoa pra cama todo dia, a história daquela pessoa, e você não se desligar da história dela. Certeza, por isso que eu falo. Né? Então, com o tempo, a gente aprende a trabalhar isso, né? Claro que vai ter uma situação atípica, onde você vai ficar pensando, poxa, como é que eu posso ajudar a fulana? Que é normal, como a gente tem com as nossas amigas, a gente tem entre a gente e tal, mas a gente tem que saber muito lidar com essas situações, né? Porque é tudo muito particular, né? E a gente não sabe quem chega ali, né? Me ocorreu aqui uma vez que eu estava em São Paulo e chegou uma cliente e ela sentou na minha frente e falou, então, meu marido se matou, tem 3 meses, eu tô aqui tentando me reconectar comigo e tava buscando várias coisas, fez várias vivências de várias coisas. Eu acho que ela tava num bom caminho. Mas eu lembro que essa pessoa ficou na minha cabeça gente, um tempo. Mas isso é impactante. Porque você fala, gente, será que... E ela ia mudar de cidade, ia mudar de tudo. Ela tava ali rompendo com uma coisa. E aí eu ficava, gente, eu não posso invadir também a história dessa pessoa. Não posso depois perguntar, e aí, tá tudo bem? A vida seguiu? Não acho legal também. Mas tem uma coisa do... Como é que eu tava falando? Eu usei uma palavra aqui agora... do desapego, mas não significa desinteresse, né? Que fique registrado isso. Tem que deixar o desapego para a pessoa poder ir com aquela informação, aquela novidade para ela, mas não a questão do desinteresse. Agora, o interessante é que eu não me sinto confortável para perguntar coisas para as clientes depois, mas algumas me contam, assim, tipo, às vezes a gente, depois de um tempo elas falam, então, tomei coragem, tô fazendo terapia, ou não sei o que, olha, tô super bem, ou mesmo brincadeira em relação a fotos, você fala, nossa, eu tô mandando no Tinder pra caramba, ou enfim, adoro. Qualquer coisa nesse tipo, assim, às vezes elas me dão um retorno e eu fico super feliz, assim. Esse casal que eu tava contando, é muito raro um cara dar um feedback, né, porque eles são mais fechados, geralmente. Esse cara me escreveu um texto super fofo, falando como tinha sido importante, como tinha melhorado a relação deles, como estava ótimo. E, inclusive, eles alteraram o contrato que eles tinham pedido, umas cláusulas de não divulgação das imagens, e falaram, a gente quer que você poste algumas, porque a gente quer que outras pessoas passem por isso. E é muito legal isso, eu gosto muito desse retorno, mas eu acho que tem que ser uma via de lá pra cá, não daqui pra lá, entende? Porque mais ou menos como acontece numa terapia, mais ou menos imagina o seu psicólogo depois que você já não é mais paciente vir te perguntar algumas coisas, é meio esquisito, né? Também acho, a pessoa sabe onde te encontrar, né? Tem que partir dela. Eu acho mas até terapeuticamente é o caminho, né? É nesse sentido. É isso. Eu acho que a gente conseguiu, né? Sim. Fazer um... Gente, se eu não conseguir concluir nenhum assunto, me desculpa. Até parece. Não, eu acho que a gente conseguiu, de verdade. É claro, a gente ainda tem muita história pra contar, provavelmente muita gente, milhares de pessoas vão pedir Renata Samarco de novo. Pelo menos, mãe, por favor, pelo menos você. Mãe foi ótima. Eu lembrei do Henrique colocar a hashtag no dia que o Léo participou, hashtag Léo Fixo. Daqui a pouco vai ter hashtag Refixo. Gente, levanta essa hashtag, não me racha a cara de vergonha. Ai. Mas enfim, eu acho que a gente conseguiu, né, ter um episódio aqui bom e tomara que todo mundo goste de verdade desse conteúdo.
E, enfim, para você que está nos ouvindo, se quiser contar alguma história, né, assim, compartilhar com a gente histórias da sua, um pouquinho pelo menos da sua intimidade, falar um pouco de como é, né, a sua questão com a nudez, de como é a sua questão dentro de casa, fora de casa, com o seu parceiro, sua parceira, enfim, não importa, né, como é a maneira que você enxerga essa nudez. Manda, né, um e-mail pra gente no papodasduas@gmail.com e segue a gente no Instagram, né, Cibele? papo.das2. Por favor, vai ser muito importante pra gente. E depois conta o que vocês acharam, conta desse episódio, fala de tudo aí que a gente quer saber desse feedback e depois trazer a Rê aqui de volta, viu, Rê? Por favor, vai ser um prazer. Obrigada, gente. Você adorei. quer deixar suas redes sociais? Por favor, faça as redes. @desnudecer, tudo junto. Ai, por favor, segue a Renatinha lá. Então, hoje eu fui entrevistada e eu acho que cabe colocar as minhas, os meus outros Instagrams, que é _ fora da caixinha. Isso. Né? E eu separei do meu trabalho de atendimento, que é @natarajdevi.brasilia, com J mudo. Não, e a gente deixa tudo também linkado, Isso. né? Na hora que a gente colocar no Instagram, para quem quiser saber mais. A gente coloca tudo linkado e coloca também no nosso feed, onde a gente distribui os episódios também. A gente coloca a rede de todo mundo lá. Sim. Que aí todo mundo pode ter acesso. E lembrando também, como a gente falou sobre nudez, contou um pouco da fotografia, um pouco da massagem tântrica, lembrar também do seu Fora da Caixinha, né? Do seu podcast Fora da Caixinha, porque, querendo ou não, tá trazendo muito conteúdo importante e, com certeza, esse assunto também vai fluir bastante por lá, né, Cibele? Com certeza. É mais um lugar, mais um espaço. Isso. Para levar informação e conhecimento onde tem muita distorção. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Então, beijo, beijo! Um beijo! Beijo! Que programão, hein? Nossa, hoje foi grande. Nossa, foi sensacional. Foi programão de bom. Nossa, muito gente, legal. Eu não consigo concluir um assunto. Gente. Nossa, mas você concluiu tudo? Não, eu queria ter falado da minha primeira cliente, terminado de falar como foi a experiência. Eu queria falar também das clientes que viram pra mim e falam: Rê, eu quero pregar as fotos na testa, eu quero sentar. Acontece. Sabe o que eu lembrei que eu queria ter, que eu não sei se eu tô errada ou não? Teve essa informação de uma menina que chegou com um monte de lingerie e acabou não usando nada, com umas malas de lingerie. Acontece muito. Acontece demais. Tipo assim, o que eu posso levar? Não, traz o que você quiser. A pessoa chega com 3 malas de lingerie. Chega fácil com mala. Não, Aí eu falo, olha, a gente não vai conseguir usar tudo, tá bom? Não, teve uma amiga minha que eu tava falando de uma moça que vende lingerie. Aí eu perguntei pra ela, o que você usa e tal? Ela foi me mostrar as calcinhas dela. Eu, não, pelo amor de Deus. Como é que você ainda tá namorando? Me fala um negócio desse. Você sabe que eu tenho muito cuidado com isso também, Cibele? A gente precisa, porque é bom pra gente alertar as pessoas de verdade que a gente tá atendendo. É claro, com o espaço que ela dá pra gente, né? Não, isso é a minha... Não, mas você sabe por quê, amiga? É o que eu falo, assim, às vezes na conversa eu sei muito lidar com isso. E aqui já teve vários casos, inclusive uma amiga nossa... eu já tive casos aqui das pessoas começarem a falar e eu contar a minha história, acabou que eu também nem contei, né? Nem contou, quando eu fiz as minhas fotos, professora. De como eu... Teve uma época que... Não, até hoje eu gosto muito disso, assim. Mas na época que eu fui fazer essas fotografias, porque eu tava me sentindo, eu tava me achando, que foi aquele ano, e eu falei disso hoje, né, do meu trabalho, que foi o meu melhor ano. 2015. Eu trabalhei tanto, assim, foi um ano muito bom. Foi porque eu fui morar mim. perto de você. É verdade. E aí eu fiz os meus próprios ensaios. Eu mesmo tive escoliose, assim, eu criei minha escoliose, porque eu fui fazer minhas poses. Eu fui fazer umas
poses, e aí, caraca, eu fiquei tão torta que eu fiquei torta mesmo. Mas a foto ficou linda. Não, eu acho que eu sei qual foi que você usou o pau de selfie, não foi? Um negócio assim. Quando eu tinha o pau de selfie, só que aí eu nem usei, que eu tive que colocar um... Eu não lembro nem o que eu fiz, mas eu sei que eu fiquei 2 semanas travada. Mas eu lembro de fazer essas fotos, mas eu trazer isso comigo e trazer isso pra sala, né? Pra falar isso pras minhas pacientes e começar a contar dessa experiência e despertar nelas isso. Mas aí que eu ia falar da calcinha, por exemplo. E aí eu começo a conversar com elas e perguntar, mas como é que, né, como é que é a sua relação com a sua lingerie, como que você se veste, como é a questão do seu não é protocolo, mas assim, do seu namoro, como que você se produz, né, da sua produção, essa é a palavra. E aí eu começo a falar para elas o como é importante elas se descobrirem e como é gostoso você ter lingeries novas. Então, assim, eu tenho muitas. Se você abrir ali minha gaveta, eu lembro o último consórcio aí que a minha mãe fez pra mim, inclusive. Minha mãe fez um consórcio de lingerie, eu peguei várias, assim, que eu gosto disso. Sempre trocar, poder estar com um conjuntinho bonitinho, né? O Guto repara muito isso também, e ele, eu tenho que agradecer isso nele, inclusive, porque ele não é desses que, né... Tipo, quando eu ficava, tira a calça inteira, eu falo, volta, filho, eu coloquei uma calcinha pra você. Aí o cara nem percebe. Mas tá incomodando essa bosta. Desatola isso aqui, meu. Olha aí. Que eu já quero tirar logo, mas olha, né? E aí, nossa, que bosta. Eu lembrei de um menino que eu fiquei, que eu me produzi muito pra ele. E ele tirou muito de uma vez. E eu olhei pra ele, e eu tava com muito tesão na hora, só que acabou, tipo, parou. Aí, de repente, eu olhei pra ele, o que foi? Eu falei, dá pra voltar 3 casinhas? Porque, assim, eu queria te mostrar a calcinha que eu comprei pra usar com você, entendeu? E aí, tipo, enfim, quebrou o clima, a gente riu e tal, depois transamos. Aí... Rimos muito e transamos. Mas aí eu vou tentar trazer isso pra minha paciente. Então, já teve muita gente que saiu daqui e que foi comprar lingerie. E tipo, minha filha da mãe, eu acabei de gastar R$500 em lingerie. Patrocínio da... Ela tá ganhando uma comissão, tá, gente? Ai, gente, eu queria muito, viu? Aí eu não sei marca nenhuma, né? Feira do Paraguai. Intimista. Mentira. José. Mas enfim, e aí eu vou tentar trazer isso para as pacientes, né? E de repente elas saem daqui, sabe, quando você desperta aquilo na pessoa, e isso é muito importante, porque eu tive uma paciente que eu descobri que ela só usava bege. Não, e coador, aquela calcinha tipo de velha, coador de café no fundo. Assim, não tem como. Como é que você fica? Aí eu falei, olha, daqui uns dias eu lembro pra última que eu falei isso, não sei se eu lembro de eu te contar isso. E eu falei, assim, claro que eu tô contando rapidamente, mas teve toda uma preparação pra falar isso. Mas eu falei, daqui um dia, seu namorado tá chegando em casa, você tá com essa calcinha e uma blusa de deputado. Você me desculpa, mas é? E ela falou, mas é assim que eu fico em casa. Nossa, eu já falei, chegou nessa fase. Chega, você tá assim? Ela falou, às vezes acontece. Eu falei, não, mas não deveria, né? Não deveria. Ai, sou dessas. Eu aprendi com a minha mãe. Tá noiva, você entende? Então, tipo assim, filha, você tá noiva, você tá prestes a Você tá na campanha, você tá fazendo a campanha. Então, gente, ela tá lá na campanha. Na campanha do deputado. Não, mas brincadeira à parte, olha só. Eu uso o mesmo modelo de calcinha. Eu tenho, tipo, sabe o guarda-roupa da Mônica? Sei. Meu guarda-roupa de calcinha. Minha gaveta de calcinha. Quadrinho mesmo. São todas iguais, mas elas são bonitinhas. Elas são simples, mas bonitinhas. Mas eu tava pensando o seguinte também, da importância de você se arrumar, de você vestir uma coisa, de você se cuidar, sim, né? Sim. Desse seu olhar pra você, mas também da gente não ficar incentivando essa questão da gente estar sempre muito linda, muito perfeita, muito arrumadinha pro outro, porque isso vira também uma escravidão. Do mesmo jeito que você tá falando que sim, pode ajudar super no alto astral, na autoestima da pessoa se arrumar, eu conheço pessoas que não desmontam nunca, entendeu? Que entendi. É uma coisa meio pro outro lado também. Né? De pensar, cara, você tá confortável com isso? Fazer esse processo tá te deixando bem ou tá te deixando mal?
Porque, acho legal a gente estar arrumadinha, assim como o nosso parceiro ou a nossa parceira também se cuidar, porque como a outra pessoa se sente, interfere em tudo. Não, com certeza. Quando a gente vai lá e compra uma roupa nova, não precisa nem ser lingerie, por exemplo, uma roupa até de malhar, até uma roupa de treino nova que você compra, você já vai pra academia mais felizinha, né? Já se sente melhor. Sim, agora, quem também vira pro outro lado completamente e faz um desfile de moda toda vez que vai na academia ou qualquer outra coisa, às vezes fica muito escrava dessa ditadura da beleza, né, que a gente vive. É o caminho do meio, né? O caminho do meio, né? A gente puxa... Sempre, né? Tá bom, meninas, por favor, não usem calcinha bege coador, mas também não precisa só usar aqueles trem atochado o tempo todo. Não, é... Mas no caso, minha amiga veio me pedir ajuda. E aí eu falei pra ela. Eu falei, não, melhora. Pode ser, acha uma coisa confortável, mas mais bonitinha e tal. Sim. Aí eu falei, e com outra amiga eu aprendi. Ela usa o sutiã e a calcinha combinando. Por exemplo, eu não gosto de lingerie vermelha. Você até citou, né? Eu particularmente não gosto. E aí... Tinha hora que tava com, tipo assim, a calcinha tava branca e o sutiã tava azul. Aí ela olhou, quer dizer, eu fazia massagem nela e eu falava, você sempre usa igual? Aí ela, sempre. Nossa, aí ela falou assim, e é pra mim. E aí eu falei assim, nossa, eu posso melhorar um tiquinho, né? Aí eu fui lá e comprei uma lingerie, porque quando eu tava casada, por exemplo, meu ex-marido só gostava de calcinha branca e de algodão. Então eu passei muito tempo usando calcinha branca. Porque ele gostava. Sim. Aí eu falei, gente, eu vou experimentar renda. Aí adorei usar renda. E aí agora eu tenho azul, eu tenho rosa, eu tenho outras cores no meu guarda-roupa e tô Mas isso é muito legal, adorando. Né? Legal ela falar isso, porque eu adoro quando o cliente leva lingerie colorida. Eu acho que dá um super tchan, coloridona mesmo. Aí ela chega lá e eu misturo a parte de baixo com a parte de cima, coloridona, tipo verde com rosa. Elas são... Jura? Eu falei, se você quiser, claro, se você quiser testar, eu acho que vai funcionar. Ela, será? Mas eu uso tudo combinando. Eu falei, não, fica à vontade. Aí uma cliente testou, verde com rosa. Ela tá, eu amei, foram as fotos que eu mais gostei, eu adorei, eu achei ousada, achei colorida. Ai, mas olha que legal, hoje tá desfilando na Mangueira. Aproveitando o carnaval. Já arrumou sua fantasia. Cara, mas isso é muito bacana, né? E é interessante porque, por exemplo, essa coisa de lingerie eu peguei muito da minha mãe. Qualquer hora que você chegar lá, conjunto. A minha mãe fala que o maior medo dela é passar mal na rua. Minha mãe fala a mesma coisa. E ela vê que tá de azul e rosa, entendeu? Ela fala que tem pavor. E calcinha rasgada, jamais. Minha mãe fala que o maior pavor dela é esse. Gente, vai que como alguém tem precisa isso? tirar a roupa dela. Ela fala, não, eu tenho que estar preparada. Né? Então, por exemplo, você chega lá e eu aprendi isso com a minha mãe. É muito interessante isso mesmo. Porque eu sempre fui muito desligada. Hoje eu tô com uma calcinha branca e o sutiã preto. Olha que lindo. Eu tô ao contrário. Mesmo? Então a gente troca hoje. Eu quero sutiã. Você fica com a minha calcinha. Não, mas assim, e aí é muito interessante, porque a minha mãe, ela sempre comprou conjunto, desde quando eu me entendo por gente, ela faz isso. E ela faz o seguinte, ela compra o conjuntinho e ela compra uma calcinha extra ou duas. Porque... Pra combinar com aquele sutiã. Porque realmente o desgaste da calcinha é maior do que o do sutiã, né? E sutiã dá pra usar mais de uma vez, né? Não sim, precisa... sim, tranquilo. Calcinha a não. Do vira do avesso. De trás pra frente. Agora quando eu pego paciente com calcinha do lado do avesso, eu não sei se eu dou risada, se eu grito, se eu saio correndo, se eu troco. Mas às vezes a pessoa vestiu sem perceber, não é possível que ela escondo, reaproveitou. Sacanagem. Mas é legal isso, né? Esse cuidado com o outro. Mas eu penso, eu falei aquela hora do casal e você falou do individual mesmo, mas eu vejo muito isso, assim, hoje, depois de criar esse não sei, de seguir isso da minha mãe, de trazer isso pra mim, é incrível, porque quando eu tô sozinha, eu quero estar arrumadinha. Às vezes eu tô muito mais arrumada quando eu tô sozinha do que quando eu tô com meu namorado, por exemplo. Entendeu? Muda o astral, né? Muda quando a demais. gente se cuida. E é muito do dia mesmo, claro. Vai ter dia que eu vou estar com os cabelos desgrenhados, não
uma camiseta de deputado, mas Que é essa do você não vereador. tem, Eu essa- tenho do vereador. Não tô brincando. Mas, Gente, mas às vezes isso é super sensual. Você já viu que não, tem cara é que fala. sim. Sabe essa coisa despretensiosa? Às vezes uma camisola super provocante Eu ouço não é isso tanto muito. não é tão sensual quanto um blusão, Eu escuto muito e aí isso aparece deles. a polpinha só a do polpinha, bumbum, aí a é. pessoa pega uma coisa no alto, mostra alguma coisa. E essa questão Eu também adoro pode isso. ser bem sensual, né? Com Não precisa ser certeza. só